Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao Pátio Ilute. E a partir desse momento, iremos conhecer desafios, conhecer oportunidades e soluções, quando o assunto é o mercado de data centers no Brasil. Por isso, temos aqui 3 grandes empresas: Generac, Energy, Jeremias, com essa frase: construindo e conectando o futuro. Para dar início às apresentações, convido ao palco o CEO da Energy, Bruno Moreira. Salva de palmas. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, primeiro, pela presença de todos vocês. Tá? Vou fazer aqui uns agradecimentos iniciais e depois nós vamos fazer 3 apresentações dos organizadores desse evento. Né? A Energy Geradores, de que sou diretor executivo, trabalhamos há 22 anos no mercado de geradores. A Generac, que a Energy hoje é o maior distribuidor da Generac Brasil. Estamos aqui com a presença do time da Generac, do CEO da Generac, Bruno Sá, que já agradeço de antemão por viabilizarmos esse evento que a gente projetou aí no começo do ano. E da Jeremias Chime Systems, estamos hoje com a presença de Roberto Gutierrez, diretor de exportações da Jeremias. A Energy desde 2014 trabalhando com esse produto. Estamos com muito forte no mercado de data center, então o Gutierrez vai trazer aí também uma apresentação da fábrica para que vocês conheçam todas as soluções que a Jeremias oferece para esse mercado de data center. Então, eu gostaria muito de agradecer, é muito importante para nós termos um evento aqui com tantas pessoas profissionais importantes do segmento de missão crítica, de data center, hospitais e telecomunicações reunidos para que possamos apresentar as nossas soluções e também discutirmos com vocês os desafios, as oportunidades e as dores que nós temos nesse segmento tão importante aí do Brasil. Depois das nossas apresentações, teremos aí a oportunidade de um painel com a presença aí de convidados: Fabiano, diretor da Claro, Gisele, cofundadora do Multiway, além de Bruno Sá, Roberto Gutierrez, da minha presença e da presença das executivas do Santander, para que a gente possa debater um pouco sobre o mercado de data center e essas oportunidades. Dou início agora, então, à nossa apresentação, passando um vídeo aí da Energy Geradores. Muito obrigado, novamente, pela presença de todos vocês. Cidades à beira do caos, a mais completa e... Milhões de pessoas foram afetadas pelo apagão. E até agora, ainda não foi normalizada essa situação. Sem luz nem serviços básicos, muitas pessoas tiveram que recorrer ao radinho de pilha para saber o que estava acontecendo. Caos, correria e mortes que levantam uma série de questões sobre o nosso futuro. Lisboa para. Madrid em silêncio. Em poucas horas, o que parecia estável revelou sua fragilidade. 100 mil pessoas estavam sem energia elétrica até as 10 horas da manhã de hoje. A falta de energia é devido aos temporais dos últimos dias. Foram quase aí 3 dias e meio sem energia elétrica, né? As pessoas estavam desesperadas, perderam tudo que estava na geladeira, no congelador. Na sua casa, a queda de energia é incômoda. No data center, é como soltar um vírus num sistema vital. Hoje o futuro da produção de energia se tornou preocupação não só de governantes da elite empresarial, mas também do cidadão comum, já que qualquer impacto na produção e distribuição de energia é sentido diretamente no nosso dia a dia e principalmente no nosso bolso. Quando tudo falha, é a confiança que mantém o sistema em pé. Enquanto tudo para, a confiança segue intacta. Energia não pode ser promessa, tem que ser presença.
Com mais de 20 anos de atuação, a Energy é a força que protege hospitais, telecomunicações, centros de dados e saneamento. Enquanto o mundo calcula o próximo apagão, a Energy garante que ele nunca interrompa o essencial. Energy, a constância da energia vital. Então, pessoal, esse comercial, essa propaganda, né, a nossa apresentação, diz muito do que a Energy acredita hoje no mercado. Nosso posicionamento é um posicionamento de ser uma empresa de segurança energética. Então, para nós, na Energy Geradores, todo cliente que compra ou loca um grupo gerador, ele está, na verdade, comprando um seguro de energia. E essa é a nossa missão, fazer que esse seguro de energia funcione adequadamente nos momentos da falta de energia. Porque nós somos uma empresa hoje que temos como uma missão clara garantir energia a todos os nossos clientes. É isso que nos últimos 22 anos, desde a fundação da empresa, pelo Paulo e pelo Reginaldo, a gente se propõe a fazer. Sermos uma empresa que preste um serviço de qualidade para garantir a manutenção do equipamento e que esse equipamento opere quando de fato for necessário. Então, hoje tudo que a Energy propõe no mercado e traz de soluções, a nossa visão está muito direcionada a ser uma seguradora de energia, a ser a empresa que vai garantir essa energia para o mercado, através dos nossos produtos, distribuindo os produtos da Generac, da Jeremias, os nossos painéis e dos nossos serviços. Então, eu vou passar aqui para vocês um pouco, para que todos conheçam. Aqui hoje a gente tem muitos clientes, alguns que estão conosco há muito tempo, outros mais recentes, para que vocês conheçam um pouco do nosso portfólio e aí a gente dá sequência aí no nosso evento. Então, falar um pouco da Energy Geradores. O que é Energy Geradores hoje no mercado nacional? Nós somos hoje 266 colaboradores, né? Sendo 122 técnicos e engenheiros atuando em campo para fazer a prestação desse serviço. Instalar esse equipamento, manter esse equipamento. No ano passado, em 2024, vendemos e comercializamos da Generac mais de 50 megawatts, né, em potência entre geradores de 15 até 1000 kVAs. Instalamos em data centers, né? Então a gente também fez aí muitas obras no mercado de data center, que a gente vai apresentar um pouco à frente, mais de 225 megawatts. Foram mais de 69 grupos geradores instalados, instalando sistemas de escapamento, acústica, atenuação e sistema diesel. Possuímos na nossa carteira de contrato mais de 3.500 equipamentos, ou seja, mais de 3.500 ativos, que nós diariamente, mensalmente, estamos cuidando para que esse equipamento funcione adequadamente na falta de energia. E tivemos um faturamento no último ano, faturamento direto nosso de mais de 145 milhões, além dos faturamentos diretos que a gente propõe aí com os produtos da Generac. Tá? Estamos situados em São Bernardo do Campo, então nossa matriz hoje aqui em São Paulo. Temos filiais no Rio de Janeiro, Minas Gerais, base e filial agora nossa franquia de Curitiba e Salvador. Inauguramos agora esse ano de 2025, nossa mais nova filial no estado de Goiás, em Anápolis. Além disso, temos presenças no Norte, Nordeste e Sul, através de bases técnicas, onde a gente atende clientes aí com contratos de manutenção e serviços diversos. E quais são esses serviços que a Energy propõe no mercado? Então, no que tange a parte de instalação de grupos geradores, nós fazemos desde a instalação elétrica até a instalação mecânica. Então, a gente é muito forte hoje na instalação de sistemas de acústica, instalando atenuadores de entrada e saída, sistemas de diesel e a parte de escapamento. Tá? Vou passar aqui um pouco. Então, na parte de instalação de sistema diesel, temos aí obras grandes, estamos terminando uma, concluindo uma agora recente. Então, nós fazemos toda a instalação do sistema diesel. Desde os tanques, enterrar esse tanque, fazer o anel, interligar esse sistema de diesel. Para quê? Para que a gente gere autonomia para os nossos grupos geradores, garantindo que esses equipamentos operem quando tivermos a necessidade. Na parte de tratamento acústico, nós hoje estamos com uma fábrica, uma unidade nossa em conjunto com o nosso parceiro, uma Joy Venture, onde a gente produz todos os atenuadores de entrada, saída e toda a parte de revestimento acústico. Então, se precisam de solução
para esse mercado de data center, telecomunicações e hospitais, desde o atenuador de entrada, o atenuador de saída, o revestimento, o projeto acústico. Então a gente tem a condição aí de fazer todo esse trabalho e temos aí diversos cases que eu vou apresentar um pouco à frente aí para vocês. Estamos junto com a Jeremias, que está aí junto conosco nesse evento, né? Então, sendo aí um dos colaboradores para permitir a gente fazer esse evento hoje e trazer todos vocês aqui para apresentarmos as nossas soluções e discutirmos elas, tá? Então, vou deixar o Roberto Gutierrez irá explicar mais à frente, mais detalhadamente, as características desse produto. Mas o que diferencia o produto da Jeremias é ser um produto modular, muito fácil, então a gente pratica. Ou seja, praticamente tudo fora do cliente para que essa execução e essa montagem seja o mais limpa e o mais rápido possível no nosso cliente. E a gente tem aí diversos cases já no Brasil de grandes instalações, de grandes obras, e vocês poderão estar conhecendo um pouco mais do produto no nosso showroom após as apresentações. E a manutenção. O core business da Energy, a Energy, quando nasceu em 2003, ela nasceu para ser uma empresa de manutenção em grupo gerador. Então, isso está no nosso DNA, é a nossa vertente de cuidar do equipamento, para que a gente garanta essa energia. Então, hoje nós temos mais de 3.500 equipamentos ativos em contrato e trabalhando diariamente, né, na nossa equipe, na nossa assistência técnica, para mantermos esses equipamentos ativos. E aqui nós trabalhamos com equipamentos multimarcas, de diversos fabricantes e de diversas idades, né? Então, a nossa equipe é muito especializada. Nós temos uma vertente hoje só de peças e serviço, para que a gente possa prestar ali em campo a melhor manutenção preventiva, corretiva e emergencial para o seu grupo gerador. Novamente, naquela nossa visão, nós não podemos deixar um grupo gerador falhar. Então, não adianta também o cliente comprar um equipamento e não mantê-lo, porque se ele não tiver um pós-venda e uma manutenção adequada, quando ele mais precisar, ele vai falhar o equipamento. Não adianta você ter um seguro de energia na nossa visão, se esse seguro falhar no momento que você mais precisar. Então, para isso, a gente se especializa muito. O Paulo, um dos fundadores da empresa, sempre foi muito da parte técnica e sempre apoiou muito a nossa equipe para que a gente possa prestar a melhor manutenção. E foi assim, dia a dia, nesses 22 anos, que nós fomos crescendo e trazendo cada vez mais leques de oportunidades e portfólio para as nossas soluções em segurança energética. Alinhado a isso, né, a termos aí um serviço de manutenção adequado, a gente também, em 2022, lançamos uma startup, onde a gente tem o nosso sistema de monitoramento, que a gente monitora aí grupos geradores de diversos fabricantes e de diversos modelos de controladores. Então, com isso, nós conseguimos fazer a manutenção dos equipamentos e também monitorar naqueles clientes que não têm ali um apoio, que não consegue fazer isso, não tem um BMS. Então, a gente tem o nosso sistema hoje com mais de 1.000 desses ativos que a gente cuida, que a gente monitora 24 horas. Na alocação de geradores, então, em 2016, nós abrimos esse leque, né, abrimos essa vertente, de novo, visão de segurança energética. Precisamos propor ao nosso cliente garantir a disponibilidade de energia nos momentos mais importantes, ou seja, na falta, esse gerador tem que funcionar. Então, nós abrimos a nossa vertente, hoje é Energy Rental, né, que é uma vertente para locação, mas não uma empresa de locação voltada para o mercado de eventos ou para sistemas de geração, não. Uma locadora focada nos nossos negócios de segurança energética. Então, a nossa locação está muito voltada a trazer a segurança para o nosso cliente quando nós estamos fazendo uma obra, quando nós estamos fazendo uma manutenção. Então, se nós precisamos fazer a manutenção do equipamento do cliente, a gente consegue colocar um grupo gerador nosso locado, fazer essa manutenção e garantir essa segurança. Porque nós não sabemos o momento que vai faltar energia. Não é avisado quando que vai faltar. Aconteceu agora recentemente, o Roberto até vai trazer um depoimento muito importante, porque há 2 semanas aconteceu isso na Europa, e um caso muito interessante porque não foi por falta de fonte. Na verdade, tudo indica que foi excesso de fonte renovável injetada na rede que gerou o apagão. E quando se gera um apagão, são milhões e bilhões do cliente vai deixar. E isso não tem como. Então, a gente teve um evento ano passado, em novembro, né, de chuvas em São Paulo, e muitos clientes nossos, padarias e pequenos comércios, ligando querendo um gerador locado. Mas no momento da falha, no momento do evento, não tem como socorrer. Porque falta grupo gerador, falta óleo diesel. Então o cliente tem que estar antecipado. É nisso que nós acreditamos. Precisamos garantir essa segurança e é por isso que a gente abriu essa vertente da nossa locadora. Aí, no nosso ecossistema, a gente precisa garantir energia. Nós trouxemos aí,
no último ano, né, adquirimos uma empresa de subestação e estamos começando um trabalho de manutenção e instalação de sistema de subestação, porque nós queremos garantir, desde a entrada de energia até os grupos geradores e aos quadros de transferência, que o cliente tenha ali a segurança que ele terá a energia da concessionária ou a energia proveniente dos nossos grupos. E com isso, né, continuando esse ecossistema, como eu comentei, a gente, ano passado, lançou na nossa unidade em São Bernardo do Campo uma linha de montagem de painéis. Não uma linha de montagem de painéis de volume, mas sim painéis customizados, voltados de novo para o sistema de segurança energética. Então nós fornecemos os nossos painéis quando nós fornecemos o grupo gerador, quando fazemos a subestação. Então a gente traz todo esse ecossistema, toda essa nossa solução integrada para dar um projeto turnkey para o nosso cliente. Da subestação ao painel, aos nossos grupos geradores fornecidos da linha da Generac. Então, tivemos já um case de muito sucesso, inaugurado esse ano no Hospital da Unimed Natal, que o pessoal aí que esteve até participando do projeto está aqui hoje junto conosco. Então, a gente, nesse projeto, conseguiu entrar com toda a solução, subestação, painéis e grupos geradores, para garantirmos, de novo, segurança energética. Então, eu tenho falado muito isso, porque é isso que a gente tem falado constantemente na Energy, nossa equipe toda tem que entender, ou seja, que a nossa missão é garantir energia. E por isso a gente trabalha muito essa linha da segurança. Quando nossa equipe, que a gente gosta de falar que é o nosso batalhão, sai para campo para fazer manutenção, instalação ou correção, ele tem que estar sempre com esse intuito. A nosso propósito e missão é garantir energia. Então, nada que for colocar o sistema de geração, o sistema de contingência e risco, nós podemos fazer. Nós temos que garantir isso para o nosso cliente. E aí, fechando o leque nosso de produtos, eu não vou entrar aqui muito nos detalhes dos produtos, porque eu vou deixar aí com o Bruno Sá, diretor executivo, né, que tem muita experiência, já trabalhou muitos anos na Europa, veio e assumiu aí a Generac, que cresceu absurdamente no último ano. A Generac, ano passado, deve ter crescido mais de 60% no mercado, né, nacional. Tem um leque completo de produtos diesel e gás. E a Energy é um distribuidor. Hoje nós somos o maior distribuidor. Qual que é a relação da Energy e Generac? Então, a Generac produz o equipamento, o grupo gerador, e a Energy faz a instalação, a comercialização e o pós-venda. Nós atendemos os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e todo o setor de missão crítica. Então, todas as empresas de telecomunicações, data center e hospitais estão sobre a nossa conta. Então, a gente tem diversos cases e projetos que eu vou apresentar um pouco mais para vocês, mas vou deixar aí o leque de produtos e para falar um pouco mais da Generac, para a gente não ser exaustivo aqui com o Bruno Sá, que vem aí logo na sequência. E aí, para a gente passar aí algum dos cases, né, que a gente tem executado, né? Então, indústrias, a gente tem diversos cases de aplicação do nosso sistema, geradores, painéis e sistema de subestação, indústrias. Esse é um caso aqui em São Paulo. Um CD, né? Então, um cliente nosso importante, onde a gente faz a instalação do grupo gerador, e essa instalação ela é flexível e customizada. Então, nós conseguimos adequar o nosso equipamento e produto de acordo com a necessidade do nosso cliente. Butantan, então, na época da pandemia, a gente teve diversos projetos ali e cases dentro do Instituto Butantan. Fornecemos mais de 30 grupos geradores e 750 kVA para as indústrias do Instituto Butantan. Obras em telecomunicações, dos clientes que estão aqui hoje presentes. Então, a gente, durante muitos anos aí, vem atuando muito forte nesse segmento, desde 2016, fornecendo grupos geradores para a Claro, para a Telefônica, para a TIM. E a gente tem diversos cases, né? Então, esse é um projeto aí que a gente conseguiu, junto com a Generac, desenvolver uma carenagem para um nível de atenuação customizado, para 65 decibéis. Mais obras aqui de telecomunicações, a cabine acústica. Então, quando não há a disponibilidade de se instalar o grupo gerador em sala, ou de você instalar o grupo gerador carenado por dificuldade de espaço para você, a gente consegue aí desenvolver um projeto customizado e fazer uma cabine. Então, a gente consegue compactar os equipamentos num espaço menor, fazendo um tratamento acústico maior, né? Então, atendendo a necessidade de ruído, para que você tenha aí o seu equipamento de contingência com uma garantia de segurança. Hospitais, então, nos últimos 2 anos a gente tem entrado muito nesse mercado de hospitais e temos diversos fornecimentos no mercado de hospital, né? Então, aqui são grupos geradores a diesel, e eu gostaria de destacar aqui um projeto que a gente fez, que foi o primeiro sistema aqui no estado de São Paulo com uma usina de geradores stand-by, com equipamentos de contingência a gás, né?
Então, esse projeto desse hospital, nós instalamos 4 máquinas de 500 kVA, então geramos 2 MVA para alimentar todo o hospital de referência em cirurgia estética, e além disso a gente colocou um grupo gerador diesel, né, nesse cliente. Então a gente garantiu aqui energia da concessionária e redundância, sendo um projeto híbrido com equipamentos diesel e gás. Então um projeto muito bacana aí que a gente tem. 2 anos que nós já inauguramos esse projeto e 100% aí de confiabilidade no sistema. Falando um pouco de case também de grupos geradores a gás, nós também fomos aí o fornecedor que desenvolveu todo o projeto de fornecimento aí da referência aí nossa no museu, né? Então, o Museu do Ipiranga, a gente fez ali a instalação dos grupos geradores a gás, 2 máquinas de 500 kVA. E aí passar um pouco aí dessa grande obra que a gente fez, né? Nos últimos 2 anos aí com uma equipe aí dedicada para a obra de missão crítica, né? Onde a gente instalou mais de 69 grupos geradores, uma instalação ali de escapamento com trechos com mais de 50 metros, e a gente consegue instalar isso em tempo recorde, devido a quê? Trazer um produto de qualidade, uma solução nova do mercado. Gutierrez, quando passar a apresentação aí da Jeremias, vai mostrar os diversos cases, né, que a Jeremias tem pelo mundo, data centers em Singapura, Dublin, Inglaterra, então diversos cases que a gente conseguiu trazer, isso nos deu aí uma vantagem competitiva em termos de qualidade e velocidade na montagem, para que a gente pudesse ali executar uma obra limpa, uma obra rápida e uma obra que, de novo, garanta a segurança energética do nosso cliente. Tá? É isso que eu queria passar para vocês um pouco hoje, um pouco do portfólio rápido, tá, pessoal? Queria aqui deixar uma mensagem, antes de passar a palavra aí para o próximo apresentador. A Energia Geradores, ela não é uma empresa infalível. Nós cometemos muitas falhas durante esses 22 anos, porque eu acho que nenhuma empresa no mundo é infalível, né? Todas as empresas falham. Mas o que a Energia se propõe a fazer, que a gente acorda todo dia, com muita paixão, dedicação e comprometimento, é entregar o nosso melhor serviço, aprender com nossos erros, evoluirmos e sermos uma empresa com muita resiliência. Então a gente nunca, nesses 22 anos, deixamos um cliente na mão, nunca deixamos de atender. Isso veio do DNA da empresa, da fundação do Paulo, então a gente tem isso muito claro. Então podem contar conosco, nós vamos continuar trabalhando, evoluindo. Nosso plano estratégico para os próximos 5 anos já está formatado, nós queremos crescer nessa vertente de segurança energética. Nosso foco é total em sermos uma empresa que garanta para o nosso cliente energia. Então isso é muito claro para nós, nós evoluímos a cada dia, aprendemos com as dificuldades. Esse setor de missão crítica nos traz muita oportunidade de crescimento, porque é um setor que, ele, da mesma forma que ele exige, ele dá a oportunidade de você aprender. E nesses 22 anos a Energia aprendeu muito. Nosso primeiro data center em manutenção, temos pessoal aqui da Vivo, da Chucre Zaidan, lá em 2006, a Engemon já estava conosco. Até hoje a gente vem aprendendo, evoluindo e crescendo. E é isso que dá gosto, é por isso que todo mundo acorda lá na Energia de manhã com esse foco. Garantir energia, fazer cada dia melhor e evoluir. Novamente, muito obrigado pela presença de todos vocês. É uma grande satisfação ver a plenária cheia de clientes, amigos, parceiros, pessoas que nós conhecemos há muito tempo e novos clientes que estão aqui nos prestigiando hoje. Muito obrigado a todos vocês. Passo a palavra para... Bruno Moreira, senhoras e senhores, parabéns pela apresentação. Muito obrigado, Bruno. Convido ao palco Bruno Sá, da Generac. Salva de palmas. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Sá. Eu sou o CEO da Generac no Brasil desde julho de 2023. É um prazer para mim poder estar aqui, partilhar esta sala com todos vós. E antes de começar, queria agradecer primeiro pela vossa presença. Sabemos que não é fácil. Hoje em dia temos todas as agendas bastante preenchidas e, portanto, não é fácil aceder e poder programar a nossa vida para estar aqui, ainda para mais numa cidade tão intensa como São Paulo. Eu estou habituado a coisas mais pequenas, a cidades mais pequenas e a terras mais pequenas. Portanto, para mim também é uma novidade estar aqui e poder representar a Generac. É para mim um orgulho muito grande poder apresentar aquilo que a Generac tem feito nos últimos anos, a forma como temos crescido, como dizia o Bruno, não só no Brasil. O Brasil é hoje uma grande referência para nós a nível de grupo, a nível de crescimento, daquilo que nós temos sido capazes de fazer, mas realmente em todo o mundo nós hoje somos uma empresa global, como vão ter a oportunidade de ver.
Muitos de vós já nos conhecem, outros creio que ainda não. Eu conheço poucos, como podem imaginar, estou no Brasil há 2 anos e, portanto, aquilo que vos posso dizer é que também para mim é um prazer enorme ver como temos crescido ao longo destes últimos 10 anos em que eu estou na empresa. Tem sido uma evolução gigantesca, com realmente uma empresa que começou lá no estado do Wisconsin, lá no norte dos Estados Unidos, encostado ao Canadá, uma zona de muito frio, nos anos 60, em 69, e ver onde estamos hoje aqui, na presença de todos vocês, a falar de hyperscale, missão crítica, hospitais. Portanto, estamos realmente num patamar diferente e, portanto, sem mais palavras, eu iria pedir, por favor, para avançarmos com o nosso vídeo e depois então eu continuarei a falar mais um pouco sobre aquilo que é o trajeto da Generac, onde estamos e onde queremos estar.
Pois bem, seguimos então a falar mais um pouco da Generac. Creio que este vídeo demonstra bem aquilo que nós temos feito, o nosso percurso. Como puderam perceber, nós começámos lá no ano de 69 com o nosso fundador Robert Kern, com uma visão que ele tinha na altura, uma necessidade que ele tinha de alimentar a sua própria casa. E, portanto, ele era um engenheiro e decidiu começar a montar o seu próprio gerador. Foi assim que começou a Generac, há mais de 60 anos. E, entretanto, ao longo destes 60 anos de vida, de caminho, bem intenso, conseguimos dar passos muito significativos, principalmente a nível global, em que deixámos de ser aquela empresa daquele nosso grande mentor e fundador, Robert Kern, e passámos a ser uma empresa global, com 14 fábricas hoje, com 18 filiais. Uma delas aqui no Brasil, como vocês sabem, a nossa fábrica de cravinhos, que tiveram a oportunidade de ver, uma fábrica com 3 anos. E para além disso, conseguimos naturalmente evoluir daquilo que era aquele negócio do gerador pequeno, residencial, que ainda hoje somos líderes de mercado, principalmente nos Estados Unidos, onde temos uma importante cota de mercado. Podem ver este nosso Guardian, quem não o conhece estará aqui presente no nosso showroom, já vamos daqui a pouco avançar para lá. E deixámos de ser essa empresa para passar a ser uma empresa global, virada para um mundo muito mais exigente, como este de hoje que temos aqui presente, e naturalmente fomos crescendo nos últimos 15 anos. Podemos dizer que o nosso trajeto a nível do segmento industrial, digamos assim, das máquinas de grande porte, de maior potência, tem sido um crescimento, eu considero, bastante rápido, porque nos últimos 15 anos realmente transformámos dessa empresa do estado do Wisconsin para uma empresa global. Perceberam que nós conseguimos avançar com algumas aquisições, faz parte da nossa história. Em 2010 abrimos o nosso capital, portanto nós hoje somos uma empresa que estamos cotados na Bolsa de Nova Iorque. A partir daí abriram-se muitas oportunidades a nível de investimento e fomos crescendo. Por exemplo, no México, em 2011, 12, fizemos aquisições importantes de alguns players, que alguns de vós até deverão conhecer, Automotores, Celmec. Mais tarde conseguimos avançar na Europa através da Pramac, que ainda hoje é uma grande... temos hoje grandes ativos que vêm da Pramac, fábricas em Itália, fábricas em Espanha, fábrica na China, fábrica na Índia. Portanto, nós temos hoje realmente uma posição global que nos permite olhar para este mercado extremamente exigente de uma forma completamente diferente. Estamos hoje muito mais preparados, temos hoje uma engenharia muito próxima daquilo que é a necessidade e os requerimentos do cliente, neste caso concreto, deste segmento tão exigente, como dizia o Bruno há pouco, exigente, mas também com imensas oportunidades de crescimento e de aprendizagem. Portanto, nós estamos aqui hoje para apresentar para todos vocês, muitos já nos conhecem, outros não, aquilo que nós somos capazes de entregar, a proximidade que nós queremos ter, naturalmente, com todos vós e naturalmente, perceberem que, apesar de sermos uma empresa global com quase 10 mil funcionários, nós queremos sempre estar próximos da realidade local. Portanto, nós hoje temos engenharia de aplicação, nós hoje temos engenharia de pós-vendas, temos pós-venda, temos realmente uma inteligência e uma forma de estar no mercado de perceber e querer conhecer, escutar primeiro, perceber primeiro e realmente aproximar-nos da solução, de forma a que aquilo que realmente o mercado nos pede seja a nossa resposta. Portanto, aquilo que eu tinha hoje aqui, muito rapidamente, era transmitir esta mensagem da Generac, dar a todos vós esta confiança de que a Generac é uma marca global, tem esta experiência. O Bruno acabou de falar muita coisa que eu iria falar, já acabámos por não conciliar as nossas apresentações, os cases, a questão dos hospitais, missão crítica. Portanto, temos trabalhado muito em conjunto e temos, além do mais, uma visão que é interessante. Nós somos um fabricante, somos uma marca e a Energy é o nosso distribuidor. Mas a nossa visão é muito próxima. Os nossos pilares, a nossa visão em relação à resiliência energética, à independência energética e à forma como abordamos todo este tema crítico é muito parecido. Estamos muito próximos
nessa visão que temos do futuro. Portanto, da minha parte, agradeço muito a vossa presença. Aproveito naturalmente este minuto final para agradecer ao Bruno. Quando começámos a falar deste possível evento, era algo que nós queríamos fazer. Imediatamente dissemos que sim, estamos presentes aqui e espero que seja realmente um momento, uma noite de conversa, de conhecimento, de troca de partilha de conversa, de conhecimento e de oportunidades entre todos nós. Muito obrigado. Bruno Sá, muito obrigado. E agora convido ao palco o senhor Roberto Gutierrez, da Jeremias. Salva de palmas. Você fala mais próximo da boca. Boa noite. Está um prazer estar aqui com todos vocês. Eu não falo bem português. Espero que comprenda mi español. Y agradezco a Bruno y a la organización de este evento. Voy a hablarles un poco de Jeremías. Nosotros somos una empresa muy dedicada a un nicho muy específico, que es el escapamiento, los sistemas de escapamiento y sistemas de chaminés. Empezamos con un pequeño vídeo que os va a dar una pequeña visión en lo que es nuestra empresa. Yo vengo de Jeremías en España, pero Jeremías es también una gran empresa, es una empresa también internacional. En nuestro nicho de mercado somos los líderes mundiales con fábricas en todo el mundo, desde Estados Unidos, en Europa, en varios sitios. Es una empresa que nace en Alemania, cerca de Múnich, hace más de 50 años, y que tiene fábricas en Polonia, en la República Checa, en la Inglaterra, en España. Y desde España hacemos todo lo que es Latinoamérica y Asia. Con lo cual hemos conseguido tener una visión muy global de varios sectores, entre ellos el data center. Simplemente un par de fotos para enseñaros un poco nuestra capacidad productiva. Tenemos muchísimos metros cuadrados de capacidad productiva y con unos plazos de producción muy cortos. Desde Jeremías España estamos muy cerca de Bilbao, un gran puerto logístico, con lo cual podemos atender las necesidades logísticas tanto para el Pacífico como para el Atlántico. Y tenemos un área total de 21.000 metros con un edificio productivo de más de 9.000 metros cuadrados y somos 250 personas. El almacén automático nos hace ser muy flexibles a la hora de dar servicio. Hoy en día todas las empresas se caracterizan por dar un buen servicio. Nosotros, desde luego, es donde queremos tener más éxitos en el servicio.
Tenemos una fabricación bastante avanzada en el sentido de que trabajamos en un entorno de industria 4.0, todas las máquinas están conectadas, controlamos toda la producción, usamos mucha robótica y automatización en todos los procesos que no aportan valor. Y luego también, como nos dedicamos a un nicho de mercado que es muy, muy específico, hemos creado nuestros propios softwares, tanto de cálculo de dimensionamiento de diámetro, de contrapresión, de velocidad del humo, con lo cual tenemos un gran conocimiento en un nicho muy específico. Nosotros nos centramos más que en producto, en soluciones. Queremos dar la solución correcta para cada tipo de aplicación, tanto sea para un grupo electrógeno de gran capacidad o una caldera, para agua caliente sanitaria, para calefacción, para gestión de vapor. Trabajamos sobre todo en grandes proyectos, hospitales, para las calderas, para los grupos electrógenos de emisión crítica. Por ejemplo, en el sector de los data centers tenemos más de 250 referencias de Perescale. Este, por ejemplo, es un Microsoft en Noruega. También tenemos otro tipo de producto que es autoportante, con lo cual completamos todo lo que es la necesidad de evacuación de humos. Y también hacemos cosas pequeñitas como estufas y fuegos bajos. La resistencia al fuego en todos los entornos de emisión crítica es crucial. Es decir, todos nuestros sistemas están preaislados, con lo cual son resistentes al fuego, han sido testados para trabajar en condiciones muy extremas. Y también desde hace unos años hacemos también ventilación mecánica controlada. Cuando hablamos de data centers, tenemos varias soluciones. Tenemos desde soluciones industriales de gran capacidad, como chimeneas autoportantes, las cuales pueden tener varios escapamentos en una misma estructura. Este es un gran hyperscale en Frankfurt, en el cual conectamos 6 grupos electrógenos a cada chimenea en 2 plantas diferentes. O sea, no hay, hacemos todos los proyectos lo más fácil posible para la instalación. Es decir, nuestra filosofía es prediseñar, prefabricar todo lo más posible en un entorno de fábrica, en un entorno seguro, para que cuando llegue la obra al sitio de construcción, la instalación sea lo más rápida posible. Escapamentos de cocina, también importante el sector agroalimentario, o el sector puramente industrial como reciclaje de oil and gas o reciclaje, en este ejemplo es un reciclaje de plástico. Nos caracterizamos no solo por producir, sino que también hacemos toda la ingeniería. Vuelvo a repetir, somos una empresa dedicada a un nicho muy específico, con lo cual, en muchos casos, queremos dar la solución óptima y damos todo el apoyo de ingeniería necesario, porque nosotros realmente tenemos la experiencia en este sector, con lo cual facilitamos no solo el cálculo de fluidos, sino también todo el prediseño, utilizando Building Information Modeling, integrando nuestras aplicaciones dentro del plano general, del modelo general de la construcción, con lo cual, vuelvo a repetir, nuestra misión es hacer las cosas más fáciles a empresas como Energy. Algunos proyectos emblemáticos, lo voy a pasar rápido, me supongo que están igual un poco cansados de oír tanto. Telefónica, este es ahora Naviax, uno de los mayores data centers, el más grande en su día, en Alcalá de Henares, donde facilitamos todos los escapamentos de los grupos electrógenos, que en este caso están en el piso bajo, y facilitamos la salida en altura.
Santiago Bernabéu, para los que les gusten el fútbol, aquí montamos todos los escapamentos de las cocinas del catering, especialmente en estadios, ¿no? En sitios donde se une mucha gente. La resistencia al fuego tiene una importancia relevante. Cuando hay 80.000 personas juntas y hay que minimizar cualquier riesgo de incendio. En la industria manufacturera, por ejemplo, en Whirlpool, en Varese, muy cerca de Milán, aquí se ve claramente el modelo, cómo está prefabricado, cómo está ya simplemente preparado para la instalación. Dos conductos interiores, toda la estructura se eleva con la grúa, se conecta, en un día tenemos la aplicación hecha. Para la industria metalúrgica, en este caso, hornos de laminación. Para la industria del microchips, los semiconductores, misión crítica, 100%. Este en concreto es una fábrica de microchips en Taiwán. Para el Atlético Madrid, para que no haya aquí discusión entre Real Madrid y Atlético, también pusimos nuestros sistemas. Por ejemplo, un caso muy curioso, son todos los hornos de panificación que hacen los bagels, el pan, los muffins de los Starbucks de Dubái. Industria pura y dura, otro tren de laminación. Creo que Brasil tiene también mucha industria manufacturera en la cual podemos también dar soluciones muy a medida. Y los data centers. Data centers, como comentaba Bruno, tenemos desde los hubs principales como Hong Kong, como Singapur, Yakarta, hasta todos los hubs europeos, Milán, Londres, Dublín, Frankfurt, donde se está moviendo mucho. Y España, por ejemplo, este es un hyperscaler, Amazon Web Services, en Zaragoza. Aquí tenemos montados más de 60 grupos, todas las chimeneas a fachada para salida en altura. Como comentaba Bruno antes, hace 2 semanas España se quedó 16 horas sin luz. Teníamos un equipo supervisando esta obra. De repente les dijeron, no, tenéis que bajar. Y de repente 23 grupos a la vez arrancaron y estuvieron durante 16 horas funcionando. Nosotros damos las soluciones para que no solo aguanten 16 horas, sino los 25 años que damos de garantía de corrosión. Hyperscalers en todos los sitios. En Asia, por ejemplo, tenemos la experiencia de que montan, a ver en las ciudades espacios muy reducidos, montan los grupos en diferentes niveles, en diferentes pisos. Este en concreto es Meta. Está considerado el edificio multiplanta, data center multiplanta más grande del mundo, en Jurong. Entonces, con nuestros sistemas modulares podemos hacer una planificación, un diseño al detalle perfecto antes de que incluso se ponga la primera piedra del edificio, ¿no? En este caso estuvimos más de un año mandando material para más de 80 grupos electrógenos. Y bueno, simplemente que somos una empresa global y que estamos presentes en todo el mundo. Muchas gracias. Sí, me vais a permitir un minuto más porque voy a poner un pequeño vídeo de cómo de cuál es la filosofía de nuestro producto, ¿no? Un producto que es modular e que é muito flexível à hora de instalação. Bom, vamos agora formar o painel de debates. Convido a subir ao palco, ele que será o mediador, CEO Bruno Moreira, da Energy Geradores. Salva de palmas. Aline Cardoso, Equity Research Santander. Maria Paula Cantuzio, Head de Pesquisa Temática e Estratégia ESG Santander.
Bruno Sá, diretor-geral, Generac Brasil. Roberto Gutierrez, diretor comercial, Jeremias Espanha. Gisele Nisi, cofundadora da Multiway. E Fabiano Duarte, diretor de infraestrutura de missão crítica, Data Center, claro. Com você, Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer, a ideia desse painel aqui é a gente trazer aí conteúdo, informações sobre o mercado aí de data center e as soluções aí que nós estamos propondo aí, Energy, Geradores, Generac e Jeremias, tá? Agradecer a Aline e a Maria, do Santander por essa participação, tá? A Gisele, que atendeu aí o nosso pedido aí, prazer aí ter você no nosso painel. Gisele, muito obrigado aí pela participação. Roberto Gutierrez, Bruno Sá, aí, junto conosco, idealizadores desse evento, e nosso amigo aqui, Fabiano, diretor de infraestrutura aí da Claro, por ter aceitado aí esse convite, para que a gente possa aqui trazer uma visão do mercado econômico, então, aí com as economistas, ali com o pessoal do Santander, uma visão nossa, como fornecedores, trazendo também a voz da Multiway, um importante player no mercado, e a visão final aí de um cliente, que tem esses serviços para a gente poder debater um pouco aí das dores do segmento aí de data center, tá? E o que a gente está propondo. Então, eu gostaria de abrir aí o nosso painel, com a Aline, e com o pessoal do Santander, para que vocês pudessem trazer aqui para o debate um pouco do cenário macroeconômico, que a gente tem aí hoje no Brasil, O Brasil, a gente gosta de brincar que é muito difícil fazer planejamento para 6 meses, quanto mais para 5 anos, porque as coisas mudam aqui muito rápido. Nós, esse ano, aí tivemos aí uma turbulência aí global, com tudo que aconteceu aí no mundo e que nós bem sabemos aqui o que afeta. E depois aí uma visão do mercado de data center, com os estudos que vocês têm feito, a gente sabe aí do volume, da quantidade, dessa densidade energética, investimento que nós temos nesse segmento. Mas eu queria trazer essa voz, essa visão aí do mercado financeiro sobre esse olhar aí do mercado de data center e da nossa economia aqui, tanto global quanto o Brasil. Novamente, muito obrigado, aí a palavra está com vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Prazer estar aqui. Super agradeço o convite e a oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa visão macroeconômica. Eu vou começar pelo cenário externo, que foi muito volátil e deu muito trabalho para os economistas nos últimos 30 dias, para a gente tentar entender o que estava acontecendo. A nossa visão é que o pico da guerra comercial passou, ficou para trás. Eu acho que mesmo após o prazo de 90 dias da pausa, que foi estipulada pelo governo americano, a gente não enxerga as tarifas voltando a subir. Eu acho que agora as coisas tendem a desescalar. Só que, mesmo assim, esse processo, enfim, toda essa turbulência que foi causada desde o dia 2 de abril, ela gerou um movimento muito importante de diversificação para fora de ativos americanos. Então, enfim, toda a turbulência que aconteceu, inclusive a quebra de contrato que o governo americano fez em relação ao acordo que ele mesmo tinha assinado com o México e com os Estados Unidos em 2018, está fazendo os investidores repensarem a alocação deles nos Estados Unidos. Então, antes eles tinham 80%, 90% dos seus ativos em ativos americanos e agora talvez eles tenham 75%, 70%, eventualmente. E essa diferença parece pouco mais para mercados como o brasileiro ou outros mercados emergentes, tem uma diferença brutal em termos de fluxo. O resultado disso é que a gente deve ver um dólar mais fraco em relação a basicamente todas as moedas. Mais fraco ainda em relação a moedas fortes, como o euro, o ien, o franco suíço, e em relação a moedas como o real e outras moedas emergentes, é uma tendência de leve valorização das nossas moedas em relação ao dólar.
Isso traz um alívio enorme para a inflação do Brasil. Então, não só um real mais apreciado, como também um petróleo mais baixo, né? Então, o petróleo caiu por 2 motivos. Primeiro, pela possibilidade de uma recessão, que a gente viveu depois do anúncio das tarifas, e também pelo aumento da produção da OPEC. Então, esses 2 fatores levaram a uma redução da expectativa de inflação aqui no Brasil, que possibilitou um fechamento da curva de juros, né? Isso também possibilitou com que o Banco Central antecipasse o fim do ciclo de aperto monetário. Então, a gente acredita que, na semana passada, foi a última alta dada pelo Copom. Na ata, ele deixou em aberto ainda a possibilidade de mais 25 no mês que vem, mas a gente acredita que terminou. A gente, por outro lado, não vê cortes na Selic nesse ano. A gente acha que ela fica parada até o final do ano e, eventualmente, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente enxerga os cortes sendo iniciados e a gente vê, ao longo do ano, mais ou menos 2 pontos percentuais. Então, a Selic terminando o ano por entre 12% e 13%. Ao final de 26. Em relação à atividade, né, PIB, o PIB continuou muito forte. Então, assim, já é o 4º ano seguido em que ele vem surpreendendo de maneira positiva. A gente começou o ano projetando um crescimento de PIB de 1,8%. Recentemente, a gente acabou de revisar para 2%. As empresas acabaram de reportar os resultados do primeiro TRI e eles vieram bastante fortes e bem acima do que a gente esperava. Então, a atividade, de forma geral, mostrando bastante resiliência. E o mercado de trabalho também, tá? Então, esses 2 fatores têm surpreendido de maneira positiva. A gente acredita que a atividade desacelera um pouco no segundo semestre, não muito, porque as condições financeiras estão bastante apertadas, com juros ainda por volta de 15%. A gente vê um pouquinho de aumento no desemprego no segundo semestre, mas nada muito relevante, tá? Eu também diria que o fiscal continua sendo o grande ponto de atenção que a gente tem para o Brasil, né? Como vocês sabem, a gente está rodando com um déficit bastante alto e com uma dívida PIB também em tendência bastante negativa. É um ponto de atenção, mas eu não diria que piorou nos últimos meses. É mais ou menos o que a gente já vinha projetando, tá? O que é o grande risco, eu acho que para o Brasil, para esse cenário que eu estou descrevendo? A gente, ano que vem, tem eleições, né? A gente sabe que governos incumbentes, durante eleições, eles tendem a gastar mais, né? Obviamente, para impulsionar os seus níveis de popularidade e as intenções de voto. Então, esse é o grande ponto de atenção agora, a gente ficar monitorando o quanto a mais de aumento de despesas a gente deve ver no segundo semestre e ao longo de 2026. Tá? Então, acho que, de forma geral, a gente espera, então, como eu falei, uma Selic estável, um real com uma tendência de valorização, não muita, mas marginalmente um pouco mais valorizado, um PIB ainda muito resiliente, uma inflação tendendo para a meta, né, ao longo, enfim, ela deve atingir um pico agora, mais ou menos em julho, e ir desacelerando ao longo dos próximos meses. Crédito ainda resiliente, porém crescendo menos que no ano passado. Então, os bancos, ano passado, a carteira cresceu em torno de 10%. Esse ano, os bancos estão sinalizando algo em torno de 5% de crescimento de carteira. Ainda um crescimento saudável, mas desacelerando. E, por último, o fiscal continua sendo o grande ponto de atenção que a gente tem que monitorar. Acho que muito obrigado, Violine. Então, as notícias são relativamente boas, né? Sim, são boas. Acho que o cenário tende a melhorar para o segundo semestre, né? Sim. E aí, Maria Paula, eu gostaria de saber, assim, analisando esse cenário econômico, né, um real mais forte, né, a taxa de juros mais estável, com o crescimento do mercado de data center, quais estudos vocês na economia veem desse mercado e qual a projeção para o mercado de data center? E lembrando também que agora, semana passada, a gente teve ali o incentivo do governo, né, o governo indo aos Estados Unidos, aquele programa do Redata, né, trazer ali os investimentos, tentar passar uma segurança jurídica maior. O que vocês estão enxergando disso tudo, desse cenário, se a gente tem boas notícias aí pela frente? Um esboço ainda, né, Bruno? A gente espera que dê certo, que saia do papel. Bom, boa noite, obrigada pelo convite. No início do ano passado, a gente fez um estudo sobre o potencial do mercado de data centers e quais seriam as oportunidades para o Brasil, considerando o crescimento aí tão acelerado, principalmente trazido pela inteligência artificial, né?
Então, 2024 completou-se um ano do ChatGPT, um ano full, né, que ele foi lançado no final de 2023, e depois de uma década foi a primeira vez que o consumo de eletricidade no mundo cresceu acima do PIB global. Então, isso é o impulso que a inteligência artificial deve trazer para o mundo. Quando a gente fez esse estudo no início do ano passado, dizia-se, as projeções que a gente tinha ali com base no estudo, era que o mercado de data centers ia crescer 30% nos próximos 5 anos. Hoje, essa projeção já é de 40%. O que a gente quer dizer aqui, né? Qualquer projeção que a gente tente fazer, ela ainda é muito conservadora, porque o crescimento tende a ser exponencial e a gente ainda não tem uma boa base histórica para poder fazer uma projeção que seja fidedigna ao crescimento desse mercado. E eu costumo dizer que deve ser um mercado que vai trazer possibilidades e oportunidades aí para mais de década, tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo. E, então, quando a gente olha para projeções, por exemplo, de crescimento de consumo de energia, nem a Agência Internacional de Energia conseguiu fazer uma projeção de longo prazo para o crescimento do consumo de energia por conta de data centers. Então, hoje, data center representa aproximadamente 2% do consumo de energia global. A projeção da Agência Internacional de Energia é que chegue a 4% daqui a 4 anos. Isso significa, então, que deve dobrar ou triplicar o consumo de energia vindo de data centers. E quando a gente olha para projeções de 10 anos ali da Bloomberg, esse crescimento de consumo de energia deve praticamente quadruplicar ao longo dos próximos anos. O Bruno falou que ia ter aqui uma figura mostrando que Estados Unidos domina esse mercado, né, e quanto ele domina, mas todos vocês devem saber que é um mercado dominado por Estados Unidos, que junto com a Europa tem aí mais de 50% do mercado de data centers do mundo. O que essas duas regiões têm sofrido ao longo dos últimos anos? Primeiro, que os data centers mais antigos, que não tinham lá o ciclo fechado de uso de água para resfriamento de máquinas, eles demandam muita água, coisa que nenhuma dessas duas regiões tem de sobra. Depois, o consumo de energia tem sido cada vez mais exponencial com inteligência artificial. E aí, dentro dos Estados Unidos, além deles dependerem, Estados Unidos e Europa, muito de gás natural e outras fontes de energia que são baseadas ali em fósseis, estados como, por exemplo, o Texas, ele não está ligado ao sistema doméstico de eletricidade dos Estados Unidos. Então, é praticamente um estado ali dentro de um ciclo fechado que demanda que a capacidade de energia seja instalada dentro do próprio estado para que ele possa continuar fomentando o crescimento desse mercado de data centers, né? E aí a gente tem estados como a Virgínia, que dominam praticamente o setor de data centers nos Estados Unidos, já tendo bastante manifestação de comunidades locais que não querem mais que data centers se instalem ali por conta da concorrência de energia e também de uso de água para outros negócios e também para residências. E fora que isso tem causado também aumento do preço de energia ali localmente. Dentro da Europa, os mesmos problemas. Então, a gente tem data centers em Londres e na Suécia que tem fila de espera para poder se ligar ao grid, né, também por conta dessa concorrência e da falta de oferta suficiente de energia para novos data centers serem instalados. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente percebeu que existem várias vantagens aqui no Brasil, né? E aí, as grandes empresas de tecnologia, que a maior parte delas é concentrada ali nos Estados Unidos, têm olhado para a energia nuclear como uma opção, só que o tempo de espera para que um projeto de energia nuclear ele se torne operacional, ele é muito longo, mesmo com os reatores menores que estão sendo desenvolvidos aí. E aí, quando a gente olha para o Brasil, então a gente tem uma sobreoferta de energia, uma energia que é barata, que é limpa e que, portanto, conversa com as metas de descarbonização de Amazon, de Google, das principais empresas de tecnologia. E, além disso, a gente também tem água de sobra. Então, a parte de recursos naturais do Brasil, a gente estaria apto para receber novos data centers aqui no país. E, além disso, a gente também tem cabos submarinos e infraestrutura de fibra ótica suficientes. Quais são os principais gargalos, né? Então, a gente
tem aí que melhorar toda a questão de infraestrutura de transmissão e distribuição de energia, e aí foi feito um leilão no ano passado para essa questão de transmissão. Para esse ano, o governo está programando leilão de capacidade, também de baterias, que visam trazer mais segurança energética para o sistema brasileiro. A gente tem o problema da taxa de juros do Brasil ser muito alta, o que faz com que projetos tenham um custo muito alto, e também a questão do imposto ser bastante alto no Brasil. E dentro dessa linha entra o Plano Nacional de Data Centers, cujo esboço foi divulgado aí na semana passada. Então, o que o governo pretende fazer com esse Plano Nacional de Data Centers, caso seja aprovado aí pelo Congresso? São duas frentes principais. O primeiro é você fazer com que o Brasil fique mais atrativo para a instalação de data centers, e o segundo é fomentar o desenvolvimento da cadeia de suprimentos aqui no Brasil. E o que eles pretendem fazer para que o Brasil fique mais atrativo, né? O primeiro é você zerar o imposto de importação para produtos que você não tenha similares sendo produzidos no Brasil, que é o caso de praticamente 100% do que vai dentro de um data center. E você também zera o imposto ligado a essa importação. E segundo, é você também zerar o imposto que incidiria sobre o CAPEX de investimento desses data centers e de indústrias que pudessem fomentar uma cadeia nacional de produção voltada para data centers. A conclusão é a seguinte: lá atrás, em 2022, quando o Ministério de Desenvolvimento, né, o MIDIC, fez um trabalho para tentar ver quais seriam os investimentos que estariam ali dentro do escopo de data centers no Brasil, eles chegaram à seguinte conclusão: hoje o Brasil tem menos de 1 gigawatt instalado em data centers, e ele poderia crescer isso em 1,5 vezes, para 2,5 gigawatts em 10 anos. E se a gente considerar que o custo normalmente de projetos é de $10 milhões por megawatt, a gente estaria falando aí de um investimento de aproximadamente $15 bilhões para o Brasil em 10 anos. Nesse plano de data centers, que foi divulgado na semana passada, o governo já está falando que o valor poderia chegar a $250 bilhões, quando a gente considera não só a instalação de data centers, mas também o fomento que é feito para toda a cadeia. O que a gente espera é que o Brasil possa, de fato, aí, se aproveitar dessa oportunidade, né, para, de fato, atrair investimentos e crescimento para o país. Muito obrigado, Maria Paula, pela aula aí, né, de economia e do mercado. A gente pode dizer, então, que nós temos um mar de oportunidades, né, para o Brasil pelos nossos recursos, e acho que o Brasil não pode perder esse momento. Então, nós aqui como players do mercado, né, nós queremos, porque você falou muito da densidade energética, né, desse volume de energia que aumentou esse consumo. Isso envolve aqui toda a nossa cadeia, né, desde a subestação, dos grupos geradores, das nossas chaminés, dos produtos ali da Multiway, né, ou seja, dos racks. Então, a gente está aumentando, você tem muito mais potência instalada num espaço muito menor, e essa densidade gera uma grande turbulência, e você precisa ter players preparados, né, para atender isso com tecnologia, qualidade, né? Então, aproveitando, eu gostaria de convidar aí a Gisele, né, como uma cofundadora aí da Multiway, como player importante do mercado. O que você vê desse cenário, né, que aí o pessoal do Santander bem colocou nesse mercado financeiro, das oportunidades e do crescimento? Como que a Multiway está vendo esse cenário? O que vocês entendem desse cenário de crescimento, de oportunidades do data center? E o que vocês têm preparado aí também em termos de eficiência para que consiga atender essa demanda, que é uma demanda crescente, e que todos os números, né, todos os indicadores, a gente passou aí, acho que os últimos 2, 3 meses aí, essa turbulência ali das tarifas, que o mercado ficou um pouco mais instável, mas a gente vê todas essas oportunidades que nós não podemos perder. Então, gostaria aí do seu comentário aí, da sua palavra aí sobre esse assunto. Obrigado, Gisele. Muito obrigada pelo convite. Todos nós aqui dessa cadeia de fornecedores que orbitam o mundo de data center, nós estamos muito otimistas, né, com todas essas possibilidades e com todos esses estudos, enfim, que estão por vir. Pesquisas, fabricantes, né, todos muito, muito otimistas.
eu vou falar do que a gente tem preparado na Multiway. Nos últimos anos, a gente tem tido uma taxa de crescimento comparado com o mercado, eu acredito que bem coerente, até mesmo com o que você falou. Então, historicamente, a Multiway tem 27 anos, a gente vinha registrando um crescimento de 20% a 30% ao ano. No último ano, nós registramos um crescimento de 100%. Então, essa crescente do mercado ela é bem coerente. Você comentou 60%. Isso. Se a gente comentar perguntar para outros players nacionais, provavelmente a curva é totalmente fora. Nós abrimos unidades em outros países. Então, a gente abriu uma unidade no Chile, que já tem 2 anos. Ela já tem atendido vários projetos importantes e está indo super bem. Próximo passo para atender, falando até fora do país, próximo passo já está em um processo bem avançado, a unidade no México. E aqui no Brasil teve essa turbulência que você comentou, mas acredito que, assim como vocês, a gente ainda não sentiu muito, porque todo mundo tem que que entregar os projetos ainda. Tem que entregar, exatamente. Aqui nessa sala, acredito que todo mundo quer saber quando que vai ser a entrega, né? A gente tem aqui clientes, amigos, construtoras, enfim, todos aqui, todos orbitam o mesmo mundo de missão crítica. E a pergunta é, quando a gente vai conseguir entregar? Para o futuro, de fato, a gente está muito otimista. E para a fábrica, a gente já previu um crescimento. Baseado nos estudos, baseado em tudo, a gente tinha uma fábrica pronta para aproximadamente 100 toneladas. No último ano, a gente mudou essa fábrica para 200 toneladas e a gente preparou essa fábrica para até mais ou menos setembro, outubro desse ano, a gente vai passar a processar 500 toneladas. Então, a gente espera um crescimento do mercado e se preparou para conseguir atender essa demanda. Não, muito obrigado, Gisele. Acho que assim, as informações que vêm do mercado e nossa, né, que estamos ali no dia a dia, desse volume de oportunidades, né? Então a gente tem o volume, né? Acho que o Brasil não pode perder essa oportunidade de ser um país de fato que tem esse engajamento e que consiga ser um player importante para o mercado de data center. A Maria Paula conversou, né? A gente acabou não colocando a imagem, mas quando você olha o cenário de data centers pelo mundo, o Brasil ainda tem um potencial gigantesco de crescimento. A gente tem um volume muito menor do que outros países como Inglaterra, Estados Unidos, né? E o próprio alguns países da Ásia. A gente tem recurso natural, né? Então, se a gente tiver um pouco de estabilidade jurídica, né? E se ninguém atrapalhar, a gente vai conseguir chegar muito longe, né? Se Deus quiser. E nós aqui como players, né? Empresas que estamos atuando nesse segmento, falando da Energy, nós queremos entrar nesse portfólio de segurança energética. Vou dar a palavra depois para o Bruno e para o Gutierrez falarem um pouco, mas que a gente quer propor um produto de qualidade, um serviço de qualidade e ser um player ali importante para, junto, conseguir fazer esse crescimento. Acho que tem serviço para todas empresas que são empresas qualificadas, que têm um know-how, porque as oportunidades serão imensas nos próximos anos e a gente quer estar preparado para isso. Também não pode esquecer, Bruno, dos data centers legado. Também é uma realidade muito presente, né? A eficiência energética e a densidade, né? Tudo que tem acontecido de supercomputadores, da inteligência artificial. Então, a gente recebe muita demanda também para aumentar a eficiência energética dos data centers. E a gente tem vários cases de sucesso, Santander, até mesmo com a Claro. A gente tem várias solicitações e eu tenho certeza que vocês também têm. Sim, com certeza. Esse desafio. Você tem que ter, acho que tem que trazer muita eficiência, porque está aumentando o consumo, está aumentando a densidade energética, e se a gente não for eficiente, você não vai conseguir dar vazão, né, como até você olha os dados. Então, até aproveitando esse gancho, queria passar a palavra para o Bruno Sá, da Generac. Bruno, assim, a Generac é uma empresa global, né, você apresentou aí muito bem no vídeo, e estivemos em Nashville, né, em janeiro, na convenção, né, e o Aaron lá comentou da nova unidade. Então, a Generac também se posicionando para esses equipamentos, porque em termos de grupos geradores, né, para se entender, as potências dos equipamentos têm cada vez mais aumentado. Por quê? Porque você precisa de mais energia. Então, antigamente, se vendia um gerador de 300, 500 kVA, eram equipamentos grandes. Quando começamos a trabalhar em data center, eram equipamentos de 1000 kVA, 2, 3 equipamentos. Hoje nós falamos de plantas que o Gutierrez mostrou fora do país, que temos aqui no Brasil. Estamos falando de planta com 20, 30, 40, 50 grupos geradores, né, de 2 MB, 3 MB. Então, essa densidade
traz toda essa cadeia, né? Distribuição, subestação, infraestrutura interna, né? E os grupos geradores. Então, Bruno, queria um pouco da visão da Generac, como a Generac está se preparando para esse mercado a nível global e a nível nacional. Sim, bastante oportuna esta conversa. Recentemente, como disseste, em Nashville apresentaram-nos a nova estratégia que nós estamos a implementar, por um lado, a nível global, como empresa global que somos, com esta visão que nós temos da necessidade hoje, do requerimento que nós temos hoje, da alta densidade de potência que nós temos de disponibilizar. Nós temos hoje projetos, aí já temos uma nova linha de produto especialmente dedicada, como puderam ver no final do nosso filme, do nosso vídeo de introdução, em que são produtos que estão especificamente desenhados, pensados para uma aplicação de missão crítica, data center, especialmente hyperscale, em que a densidade de potência é hoje um dos fatores mais críticos para um projeto desta envergadura. Naturalmente que são projetos que estão hoje muito centrados e centralizados na nossa equipa de desenvolvimento e de engenharia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é, como já referiram aqui há poucos minutos, o número 1 a nível de data centers, a nível de mercado de data centers, mas também não podemos deixar de pensar naquilo que é a oportunidade que nós temos no Brasil. Portanto, nós, como empresa global, temos naturalmente essa possibilidade de ter um produto que é escalado globalmente, mas também temos a possibilidade de o customizar, de o nacionalizar para aquilo que é uma realidade, neste caso a realidade do Brasil, que é uma realidade imensa, é um mercado imenso, tanto a nível não só data center, mas também, e até aproveitando para falar de missão crítica, nós, como já referiste, Bruno, há pouco, nós temos trabalhado muito também em áreas como a área da saúde, a área de hospitais, portanto, não se restringe só, não é estrito apenas aos data centers. Naturalmente, a densidade de potência é crítica, a eficiência energética, temos também, naturalmente, dentro daquilo que são os nossos pilares como empresa, resiliência energética, eficiência energética e independência energética. São pilares com os quais nós trabalhamos com uma visão perfeitamente global e tentamos aplicar essa visão, naturalmente, nos mercados onde nós estamos. Depois temos, naturalmente, de pegar em toda essa experiência internacional e trazer, neste caso, para o Brasil. O que é que nós podemos dizer aqui? E voltando um pouco atrás na história da Generac aqui no Brasil, que alguns de vocês conhecem bem, a Generac tem feito um caminho de crescimento, 2016, 2017, como o Bruno já referiu também, no negócio telecom, com alguns clientes que estão aqui presentes. Temos feito esse crescimento, essa evolução, adaptando aquilo que são produtos e customizando aquilo que são produtos padrão, standard, realmente a dar uma solução àquilo que o mercado específico telecom tem requerido nos últimos anos. A Generac, creio que tem feito esse caminho de uma forma muito assertiva, muito próxima do cliente, muito a pensar na solução, e é isso que nós estamos cada vez mais preparados, penso que estamos cada vez mais próximos de hoje poder dizer que somos um parceiro perfeitamente confiável, perfeitamente preparado para abraçar este novo passo daquilo que é a missão crítica neste negócio dos hyperscale. Portanto, a minha mensagem, e como responsável da Generac no Brasil, também na América Latina, tenho a minha responsabilidade em alguns desses países, a experiência que nós estamos a ter é realmente conseguir importar essa experiência internacional para aqui, para o nosso aprendizado diário, colaborar com todos vós e em conjunto criar soluções que nos permitam crescer, que nos permitam aumentar a nossa presença. No ano passado, como o Bruno também já referiu, referiu vários pontos que eu iria referir na minha introdução de há pouco, acabou por não ser necessário, mas realmente o nosso crescimento tem sido muito bom, tem sido extremamente positivo. Somos uma empresa hoje extremamente reconhecida no mercado de geradores aqui no Brasil e, portanto, temos hoje argumentos para ombrear com os grandes players do setor e, portanto, creio que a Generac está hoje muito bem preparada para dar essa resposta e é por isso aqui estamos todos, para nos conhecermos, para falarmos um pouco mais e para olhar para o futuro.
Não, muito obrigado, muito legal, Bruno. Sim, a Generac lançou a fábrica nova no Brasil, né, 2022. Agora estivemos lá numa fábrica que produz 1.200 equipamentos a gás por dia nos Estados Unidos. Temos aí a nova fábrica que está sendo lançada, né, aqui dos motores de alta potência. Então, Posso aproveitar aí para referir, nós temos hoje 14 fábricas em todo o mundo, mas vamos terminar o ano 2025 com 15 fábricas. Portanto, vamos ter uma nova fábrica, a nossa maior fábrica está em construção neste momento, vai ser inaugurada até final do ano. É uma fábrica nos Estados Unidos, no estado do Wisconsin, em que nós vamos produzir tudo aquilo que é toda a gama industrial até 1 megawatt de potência, e vamos libertar uma daquelas fábricas que tiveram a oportunidade de ver na nossa apresentação, no nosso vídeo, a fábrica de Oshkosh, também no Wisconsin, onde vamos colocar nessa fábrica, vamos direcionar toda a produção daquilo que são as máquinas destinadas ao hyperscale, portanto, máquinas de 2 megawatt para cima. Portanto, vamos ter uma fábrica específica para este novo produto. Aproveitando que eu acho que está muito alinhado com tudo que a gente vem falando, né? Multiway crescendo produção, Generac aumentando capacidade, e aí aproveitando, né, Gutierrez, falar um pouco sobre a Jeremias, né? Você tem muita experiência em outros mercados, já visitou muitos data centers, estava lá, teve essa situação que você comentou na Espanha agora, né, do apagão. Queria que você trouxesse a visão da Jeremias, a visão do mercado europeu, das visitas do mercado asiático, que a Jeremias tem muitos negócios. Como que a Jeremias enxerga esse mercado, né, hoje a nível global, e as oportunidades que nós comentamos aqui no Brasil e da capacidade produtiva, né, da Jeremias e o que a Jeremias está planejando aí para o futuro aqui no nosso mercado nacional. Bueno, Jeremias en realidad es un player en los data centers que hemos hablado de finanzas, hemos hablado de energía, hemos hablado de grupos que suponen un CAPEX bastante alto. Nosotros somos en el CAPEX de un data center una parte muy pequeña, pero somos muy flexibles y tenemos una visión desde nuestro lado muy global a nivel mundial. Si hago ahora como un resumen de la situación actual en el mundo, vemos que Asia tiene un potencial enorme de crecimiento. Nosotros estamos presentes en hubs principales como Singapur, como Yakarta, como Hong Kong, que han invertido mucho dinero, sobre todo porque necesitan el dato. Aquí estamos hablando de data centers, estamos hablando de energía, pero un data center se alimenta de datos. ¿Quién genera datos? Las personas generan datos, ¿no? Entonces, donde hay grandes masas de población, hay mucho dato y hay que crear data centers. Entonces, Asia es un mercado que está muy activo. En Europa, yendo para Europa, en Europa es un mercado que ha cogido un dinamismo enorme desde la pandemia. Europa ha dicho, anda, Estados Unidos tiene la mayor capacidad de gestión de datos del mundo, Europa se está quedando muy atrás, necesitamos tener los datos de nuestros ciudadanos guardados en Europa. Y han empezado a invertir muchísimo. Desde los centros hub de Europa, que eran el llamado FLAP plus D, o sea, Frankfurt, London, Ámsterdam, París, Dublín, ahora lo que se está es atomizando. En Madrid se está invirtiendo mucho, en Lisboa se está invirtiendo mucho, en Milán se está invirtiendo mucho. Los países nórdicos, por todo lo que es eficiencia energética, están creciendo enormemente porque tienen tecnologías para el free cooling, con lo cual hacen que su environmental y social governance sea muy buena, muy atractiva para los grandes hyperscalers que deciden invertir y hacer sus inversiones lo más green posible, ¿no? Cuando hablamos de Brasil, Brasil tiene un potencial enorme. No voy a repetir lo que ya hemos comentado. Tiene energías limpias, el hidro, lo cual hace que Brasil sea un destino muy atractivo para los grandes hyperscalers porque, como vuelvo a decir, la huella de carbono, el ESG está muy presente.
y luego tiene una población muy grande. Y Jeremías ve los data centers como un potencial de poder, ¿no? Al final, tarde o temprano vamos a llegar a lo que se llama el dataísmo y que todas las decisiones van a estar basadas en datos. Y por eso los data centers son tan vitales dentro de la economía, no del futuro, sino la economía actual. En ese sentido, pues Jeremías está invirtiendo cada vez más tiempo y recursos en Brasil y tenemos un plan también de crecimiento a 3 años en el cual va a haber inversiones muy probablemente a corto plazo. Muito obrigado, Gutierrez. Aqui até para a gente... Semana que vem estarei lá na fábrica em Bilbao. Nós temos planos, né, como falamos aqui, de trazer a Jeremias uma fábrica produtiva para o Brasil, visando esse mercado, né, de data center. Né? Então, a gente tem planos aí para 2026, 2027, né? Trazemos essa fábrica para o Brasil, porque a gente tem que estar preparado. Né? Então, como a Generac falou, como a Multiway e como nós, né, na Jeremias, queremos estar preparado para ter essa capacidade produtiva, né? Hoje a fábrica de Bilbao atende 100%, a gente teve todos os projetos que nós fizemos, né? Entregamos em tempo recorde, não tivemos problemas, mas com a oportunidade do crescimento do mercado de data center, esse volume de obras, nosso plano aí está muito bem desenhado para termos uma unidade da Jeremias aqui no Brasil, para a gente ganhar em competitividade, em capacidade produtiva e em mais velocidade. E aí, para dar um fechamento aqui para o nosso painel, a gente teve a visão econômica, a visão nossa aqui como players do mercado. Acho que é muito importante, Fabiano, a sua visão, né, como cliente, um profissional há muitos anos aí nesse mercado. Quanto tempo você está no mercado de data center, atuando comissão crítica? 32 só. Então, 32 anos. Né? Eu queria que você fizesse aí um panorama geral do que você vê do mercado, né, desse mar de oportunidades que nós falamos, de termos players aí que têm capacidade produtiva de entrega e know-how. Qual que é a visão do Fabiano como profissional e a visão da Claro também como corporação para esse mercado aí, que contribui um pouco aí para a gente fechar aí o nosso painel. Legal. Só esclarecendo, 32 não é minha idade, tá bom? Parece, mas é 32 anos, eu vou aposentar o ano que vem, se Deus quiser. Vou ser mais um aí no governo, dando um trabalho para o governo. Se o governo tiver dinheiro para pagar, né? Esse é um problema. Mas o que a gente vê dentro do mercado, a gente tem observado algumas mudanças bastante significativas. Nós tivemos aí uma visão da Aline e da Maria Paula do ponto de vista econômico, né? Um pouco da experiência trazida aqui pela Gisele, pelos nossos colegas aqui do crescimento de mercado. Mas o que a gente vê quando a gente analisa o que está acontecendo no mercado é uma mudança um pouco do perfil e das características de carga, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente vê, é óbvio, acho que esse hub que a gente construiu aqui, que está construindo nesse eixo de Campinas aqui, é um ambiente que continua assim crescendo, mas a gente vê que as coisas começam a espalhar um pouco pelo Brasil, né? Então, a gente vê até em Paraíba, empresas querendo trazer data centers para alocar em Paraíba, no Ceará, né, ali, muito possivelmente estrategicamente por conta da interconectividade, as empresas, os data centers crescendo. A gente vê, né, nesse movimento de crescimento de data centers, a gente olhando mais ainda para Rio de Janeiro. E aí a gente olha lá, né, dentro de algumas notícias, falando de Rio AI City, né, que são projetos que começam lá com 80 megas, chegam até 1,5 GB, e aí, como diria a nossa filósofa, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, e aí na fase 2 a gente vai para 3 GB de energia, 5 GB lá para o Rio Grande do Sul, e assim a gente vê, e a hora que a gente olha as características desse movimento, a maioria tem lá a letrinha AI, né? Então, você tem lá tudo olhando do ponto de vista de novos mercados e novas formas de se ocupar o data center. A gente olha também, eu vim do mercado bancário, então, quando a gente falava de ocupação de data center, a gente falava de racks
com 6 kW. Aí, quando teve o movimento de adensamento desses racks, quando a gente começa a falar sobre blades, aí a gente tinha lá racks com no máximo de consumo efetivo, no máximo 12 kW. Era uma coisa maluca. E hoje a gente recebe pedidos de bancos para ocupar 25 kW em racks. Então, a gente olha que o perfil tem mudado, que é o perfil de carga e de ocupação dos data centers. Então, quando a gente olha e começa a falar sobre inteligência artificial, a gente começa a falar de racks de 40 a 100 kW em uma unidade de rack. O que isso traz de forma prática, né, para o mercado? Bom, isso é do ponto de vista energético, né? Aí existem algumas questões agora operacionais. Então, quando a gente olha do ponto de vista operacional, e quando a gente olha, né, sobre um projeto de data center, a gente passa a olhar a energia e a parte de ar-condicionado como elementos críticos. E quando a gente olha a parte de certificações, quando a gente começa a falar sobre certificações, a gente começa do principal ponto, né, que é, qual que é a sua energia segura, de fato? E aí a gente começa a falar sobre geração, né? Então, de fato, o que é a nossa energia segura é o sistema de geração. Tanto que a gente faz, quando vai fazer algumas atividades que são extremamente críticas, a gente faz operando via gerador, que é, de fato, a nossa energia crítica. Somado a isso, a gente tem algumas fragilidades que também foi trazido aqui, que é do nosso sistema de energia. Então, toda a parte de transmissão, distribuição e geração, a gente tem fragilidades. Então, a gente tem capacidade, de fato, de absorver esse crescimento de todo mundo que está falando que vai crescer 3 gigas, 5 gigas, 1 giga, né? Até Uberaba, agora é um ponto que querem trazer lá um núcleo de inteligência artificial. A gente tem capacidade? Legal, tem. Mas os nossos sistemas são confiáveis a ponto de que, né, a gente teve problemas de apagão em novembro, tivemos, e não é só um, né, a gente teve ao longo do tempo e de forma descentralizada, e aí eu sofro bastante com isso porque eu cuido do Brasil como um todo, a gente acaba tendo aí problemas vários em várias localidades, né, o que demonstra uma certa fragilidade. Então, quando a gente olha parceiros que nos atendam ou soluções que nos atendam, a gente precisa ter alguns pilares que nos sustentam. O primeiro deles é qualidade, né? Então, e cada vez mais isso se torna mais crítico, eu preciso ter elementos com qualidade ou componentes e sistemas de infraestrutura de qualidade, porque conforme eu vou aumentando as cargas, eu preciso que esses sistemas sejam cada vez mais confiáveis. Então, quanto maior a minha densidade dentro das salas de computação, maior precisam ser a confiabilidade do meu sistema, porque eu preciso ter respostas extremamente rápidas. Porque em questões de segundos, minutos ou segundos, as salas de computação atingem temperaturas extremas, e aí eu causo uma indisponibilidade, muitas vezes não por energia, porque eu vou ter sistemas de UPS suportando ali, mas eu preciso cuidar também da energia que atende os meus sistemas de refrigeração. Então, acaba sendo de extrema importância, né? Então, olhar a qualidade daquilo que eu implanto, daquilo que eu adquiro, daquilo que eu projeto é de extrema importância. E, além disso, o que eu tenho de suporte pós-venda, né? Então, acho que esses são pontos que são extremamente importantes. Tentei resumir aqui, Bruno. Tentou. O tempo está passando. Eu estou vendo que está piscando vermelhinho ali. Ó. Mas eu acho que, basicamente, a grosso modo, uma resposta extremamente rápida é isso. Muito obrigado, Fabiano. Acho que a contribuição... É importante a gente ter essa visão, né, do cliente, né? E é importante o que a gente falou bastante aqui, da segurança energética, da confiabilidade. Então, a nossa proposta, né, como Energy, Generac, Jeremias, é, de fato, sermos players, soluções que passem essa confiabilidade e qualidade, tá? Então, gostaria muito de agradecer, Fabiano, você aceitar o convite e contribuir com a parte técnica, com a visão do cliente, a equipe aí do Santander, né, que trouxe aí, deu uma aula de economia, e muito obrigado, tá, por participar do painel,
Gisele também aceitou aí rapidamente nosso convite. Gutierrez, que se deslocou de Bilbao, amanhã está voltando, né, Gutierrez, e esteve aqui para contribuir. Bruno Sá, vocês dois aí que viabilizaram a gente fazer esse evento. Agradecer a todos aí que participaram, né, desse debate. Espero que a gente tenha contribuído com um bom conteúdo, né? Se vocês tiverem dúvidas, nós vamos agora abrir ali para o coquetel, porque também precisamos comer, beber, está na hora de aproveitar ali, ter um momento ali de conhecimento, network, tá? Vão ter ali alguns produtos expostos nossos. Estamos aqui à disposição, todo mundo que participou aí do painel para tirar dúvidas, tá bom? Muito obrigado de novo aí a presença de todos. Aí vamos aproveitar aí agora a banda, a música, a comida e ali conversar um pouco mais, passar aí um pouco mais de informação. Estamos 100% à disposição. Podem sempre contar e confiar na Energy, Generac, Jeremias, Multiway, que esteve aí participando junto com a gente do painel, e que a gente está aqui para atender esse cliente. Queremos ser um player importante, um player que gera essa confiabilidade dentro das nossas características. Obrigado a todos aí. Vamos abrir aí o showroom aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Conexão, networking. Foi tudo preparado com muito carinho para todos vocês.